Tudo começou com uma maçã dourada, uma única fruta, atirada no meio de um banquete de casamento. Deuses e deusas se reuniram no Monte Pelion para celebrar a união do herói mortal Peleu e da ninfa marinha Tétis. O ar ressoava com risos e música, e o vinho corria livremente. Mas nem todos foram convidados para este banquete. Eris, deusa da discórdia, ficou de fora, e ela veio em busca de vingança. Sua vingança não foi estrondosa, não atingiu com raios nem abalou a terra. Foi silenciosa, astuta e brilhante em sua simplicidade. No salão do banquete, bem aos pés das três maiores deusas, Hera, Atena e Afrodite, ela atirou aquela mesma maçã de ouro puro. Gravada em sua superfície lisa estava uma única frase, uma única palavra, uma sentença. A inscrição dizia: a mais bela, a faísca que acendeu uma chama que consumiu uma era. Três deusas se envolveram em uma disputa que nem mesmo Zeus conseguiu resolver. E então elas se voltaram para um mortal, um jovem pastor nas encostas do Monte Ida. Seu nome era Paris, e ele era o filho secreto do rei troiano Príamo. Cada deusa lhe ofereceu um presente. Hera ofereceu poder sobre toda a Ásia. Atena ofereceu glória militar e sabedoria. Afrodite, deusa do amor, prometeu-lhe a mais bela mortal. Paris fez sua escolha. Deu a maçã a Afrodite. E a mais bela das mortais era Helena, esposa do rei espartano Menelau. O rapto de Helena por Paris tornou-se o pretexto. O pretexto para um cerco de 10 anos, a morte de heróis e a queda de uma grande cidade. Assim segue o mito. Uma história que por 3.000 anos tem sido recontada ao redor de fogueiras, esculpida em mármore e escrita em pergaminho. Mas, e se isso não for apenas um conto de fadas? E se por trás das figuras de deuses e heróis, por trás da maçã dourada e do cavalo de Troia, houver algo mais? Algo real. Um grão de verdade histórica, revestido ao longo dos séculos pela casca da ficção poética. Eis aqui, nosso pomo da discórdia, a questão que ainda divide historiadores, arqueólogos e sonhadores. A guerra de Troia realmente aconteceu? A cidade de Troia, grandiosa e inexpugnável, realmente existiu? Para encontrar a resposta, devemos deixar de lado o mito e empunhar as ferramentas do historiador, a pá do arqueólogo, o olhar perspicaz do linguista e a paciência do arquivista. Nossa primeira e principal evidência é, naturalmente, a poesia. Duas grandes epopeias, a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a um poeta cego chamado Homero. Ele não era um historiador, era um Edo, um contador de histórias. Cantava sobre a ira de Aquiles, a astúcia de Odisseu, a bravura de Heitor. Mas, quando ele viveu, a historiografia moderna acredita que Homero, ou aqueles que chamamos por esse nome, escreveu por volta do século 8 a.C. E os eventos que ele narra, a Guerra de Troia, se de fato houve, datam do final da Idade do Bronze. Por volta de 1200 a.C., entre a suposta guerra e seu primeiro grande contador de histórias, existe um abismo. 400, talvez até 500 anos. Esta é a era que os historiadores chamam de Idade das Trevas da Grécia. Uma época em que as grandes cidadelas micênicas ruíram, em que o linear B se perdeu, em que camadas inteiras da civilização simplesmente desapareceram. E durante todo esse tempo, a história da Grande Guerra foi transmitida oralmente, de geração em geração. Podemos confiar numa fonte que atravessou um corredor tão longo e obscuro do tempo? Por muito tempo, a resposta foi não. Troia era considerada tão fictícia quanto Atlântida, até que um homem obcecado por Homero entrou em cena. Seu nome era Heinrich Schliemann, um empresário alemão, autodidata,
poliglota e aventureiro. Desde criança ele acreditava que a Ilíada não era uma obra de ficção, mas um documento histórico, um guia. E em 1870, munido do poema e de uma fé inabalável, ele iniciou escavações na colina de Hisarlik, no noroeste da Turquia, e o que ele encontrou chocou o mundo. Ele encontrou não uma cidade, mas 9, empilhadas umas sobre as outras. Camada após camada, como anéis em uma árvore antiga, a história de milênios se desdobrava diante dele. Schliemann tinha certeza de que havia encontrado a Troia de Homero. Ele escavou muralhas maciças, encontrou tesouros que chamou de Tesouro de Príamo e apressou-se em anunciar ao mundo que o mito havia se tornado realidade. Mas seus métodos eram rudimentares e bárbaros. Em seu afã de alcançar a camada homérica, ele demoliu impiedosamente estruturas posteriores, destruindo evidências inestimáveis. Hoje sabemos que a camada que ele acreditava ser Troia era 1000 anos mais antiga. Mas ele identificou a localização com precisão. Ele provou que uma grande, rica e poderosa cidade da Idade do Bronze realmente existiu naquela colina. Mas uma única cidade, mesmo com muralhas imponentes, não prova a existência de guerra. Para entender o contexto, precisamos olhar mais amplamente para o mundo em que essa Troia existiu. O mundo do final da Idade do Bronze. Era a época dos titãs. Ao sul, no Vale do Nilo, reinavam os faraós do Novo Império, como Ramsés II. Na Grécia, florescia a guerreira civilização micênica, com seus reis guerreiros, fortalezas ciclópicas e máscaras funerárias de ouro. E a leste, no coração da Anatólia, estendia-se o poderoso Império Hitita. Essas potências comerciavam, formavam alianças, trocavam correspondências e, claro, guerreavam. E foi nos empoeirados arquivos da capital hitita, Hattusa, que foram descobertas tabuletas de argila que obrigaram os historiadores a reexaminar as epopeias de Homero. Em sua correspondência diplomática, os reis hititas mencionam um povo que chamam de Ahiawa. O nome soa surpreendentemente semelhante a Aqueus, o nome que Homero dá aos gregos. Eles também mencionam uma cidade no oeste da Anatólia que constantemente causa problemas, uma cidade que chamam de Wilusa. Esse nome é foneticamente muito próximo do grego Ilion, outro nome para Troia. Coincidência? Talvez, mas quando há muitas coincidências, elas começam a formar um quadro. Uma imagem de um mundo à beira da catástrofe. Um mundo onde uma poderosa coalizão de reis aqueus poderia muito bem ter lançado uma campanha através do mar Egeu para esmagar um rival rico e estrategicamente importante. O pretexto poderia ter sido um juramento quebrado, um embargo comercial ou uma disputa dinástica que na memória da posteridade seria transformada no rapto de uma bela mulher. Não sabemos ao certo, mas sabemos que o mundo que buscamos descobrir já estava à beira do colapso. O grande colapso da Idade do Bronze se aproximava. Os misteriosos povos do mar estavam dizimando civilizações inteiras. O Império Hitita caiu, palácios micênicos foram incendiados. O Egito resistiu, mas estava fatalmente enfraquecido. Aquela mesma Idade das Trevas se aproximava, e a Guerra de Troia, se de fato aconteceu, poderia ter sido o último grande cântico, o último suspiro desesperado da era heróica antes de mergulhar na escuridão. Isso era mais do que apenas uma guerra por uma cidade. Pode ter sido a agonia do mundo inteiro. As chamas consumiram madeira e pedra. A grande Troia, a fortaleza do rei Príamo, agonizou sob um céu noturno salpicado de faíscas da pira funerária. Assim cantava Homero. E por séculos, suas palavras foram apenas um eco do mito,
Um belo conto de heróis, deuses e incontáveis tesouros para sempre sepultados sob as ruínas. Tesouros que teriam financiado 1000 guerras. Ouro que poderia cegar o próprio sol. O tesouro de Príamo. Mas essa imagem, gravada nas páginas da Ilíada, assombrou um homem desde a infância. Seu nome era Heinrich Schliemann. Ele não era aristocrata nem estudioso de literatura clássica. Era filho de um pastor pobre que se tornou milionário, comerciante de índigo, salitre e chá. Um gênio dos negócios que aprendeu 12 de línguas e acumulou uma fortuna que lhe deu liberdade absoluta. E em 1868, aos 46 anos, abandonou os negócios. Porque tinha um objetivo que o consumia por completo: encontrar Troia e encontrar seu ouro. O local da busca era a colina de Hisarlik, no noroeste da Turquia. Schliemann tinha certeza de que Troia estava ali. Ele não via apenas uma colina na estepe turca, mas as ruínas fumegantes de uma grande cidade. Não ouvia os gritos dos trabalhadores, mas o grito de morte do rei Príamo. Ele estava obcecado, e essa obsessão mudou o mundo, mas quase destruiu aquilo que ele buscava. A arqueologia moderna estremeceria diante de seus métodos. A colina de Hisarlik era como uma cebola em camadas, cada camada uma cidade separada construída sobre as ruínas da anterior. 9 cidades, uma sobre a outra. Schliemann estava em busca da Troia de Homero. E tudo o que ele não considerava ser a Troia, ele considerava lixo. Ele não peneirava a terra. Ele a abria à força. Sondas e trincheiras cavavam fundo, removendo impiedosamente camadas que cientistas posteriores estudariam minuciosamente por décadas. Ele contratou mais de 100 trabalhadores e os armou não com pincéis e pás, mas com picaretas, pás e carrinhos de mão. Ele estava com pressa. Ele acreditava que ouro o aguardava. E então, num dia quente do final de maio de 1873, seu olhar captou algo. No fundo da trincheira, ao pé de uma antiga muralha, sob uma camada de terra compactada e cinzas, algo brilhava fracamente. Não era pedra, era metal. Schliemann escreveria mais tarde em seu diário que naquele momento foi tomado por uma excitação desumana. Anunciou um dia de folga repentino para os trabalhadores, alegando ser seu aniversário. Quando o local ficou vazio, apenas sua jovem esposa grega, Sofia, permaneceu ao seu lado. Juntos, armados com uma única faca grande, começaram a remover freneticamente, mas com cuidado, o que haviam encontrado. O que desenterraram naquele dia foi surpreendente. Não eram apenas algumas moedas, era um verdadeiro tesouro, dezenas de objetos feitos de ouro puro. 2 magníficas tiaras, uma das quais composta por 90 correntes, e 16.353 minúsculos anéis e placas, pendurados como uma cascata dourada. Brincos em forma de cesta, 60 pulseiras. Vasos de prata e electrum, e um enorme cálice de ouro, semelhante a uma molheira, pesando quase 600 gramas. Heinrich Schliemann tinha absoluta certeza. Diante dele estavam os tesouros que o rei Príamo havia escondido em sua pressa, enquanto os aqueus já invadiam a cidade. Ele chegou a fotografar a Basílica de Santa Sofia, adornando-a com joias antigas, e intitulou a imagem As Joias de Helena. O mundo inteiro ficou boquiaberto. Jornais do mundo inteiro anunciaram o incrível sucesso. Um comerciante autodidata havia encontrado o que fora considerado ficção poética por séculos. Ele havia encontrado o tesouro de Príamo. Um sonho de uma vida inteira havia se tornado realidade. Só que esta não era a Troia de Príamo. A arqueologia que Schliemann tanto desprezou em sua pressa vingou-se dele.
Pesquisas subsequentes, mais minuciosas, revelaram a terrível verdade. A camada onde o tesouro foi encontrado, a chamada Troia Secunto, era muito mais antiga. Data de aproximadamente 2400 a.C., e a Guerra de Troia, se de fato ocorreu, aconteceu por volta de 1250 a.C. Entre o rei que possuía esse ouro e o rei Príamo do poema de Homero, havia um abismo de mais de 1000 anos. Heinrich Schliemann, em sua busca obsessiva pelo mito, escavou a Troia de Príamo sem nem perceber. Destruiu a maior parte da própria cidade que sonhava encontrar. Encontrou tesouros, mas o rei errado. Encontrou uma civilização, mas deu-lhe o nome errado. Mas aí reside o paradoxo do seu legado. Um diletante obsessivo, um destruidor implacável que contrabandeou tesouros nacionais para fora do Império Otomano, ele estava, no entanto, certo sobre o principal. Sob a colina de Hisarlik jazia uma grande cidade da Idade do Bronze, rica, poderosa, uma cidade digna de ser o palco da maior epopeia da história. Schliemann estava à procura do ouro de Príamo. Mas encontrou algo mais, encontrou a prova de que por trás da sombra do mito pode haver uma realidade tangível, sólida e metálica. Durante milênios, Homero guiou buscadores por trilhas fantasmagóricas. Ele apontou para o estreito de Dardanelos, para terras onde os ventos nunca cessam. Mas onde exatamente, sob que terra, jazia a cidade de Príamo? Muitos apontavam para a vila de Bunarbashi, mais para o interior. Parecia uma escolha lógica. Mas uma colina baixa e empoeirada perto da costa permanecia nas sombras. Os turcos locais a chamavam de Hisarlik, a fortaleza. Era pequena demais, modesta demais. Era inadequada para o papel da grande Troia. Mas foi precisamente essa colina que o diplomata e proprietário de terras britânico Frank Calvert apontou. Ele conduziu as primeiras escavações modestas em Hisarlik e estava convencido de que Troia estava ali. Mas ele não tinha os meios nem a influência para fazer o mundo ouvi-lo. E então entrou em cena um homem obcecado por Homero como se fosse o Evangelho. Heinrich Schliemann, um comerciante alemão que fez fortuna negociando na Rússia e durante a corrida do ouro na Califórnia. Ele não era arqueólogo. Era um sonhador com um orçamento ilimitado e uma vontade de ferro. Ao ouvir as ideias de Calvert, Schliemann concentrou toda a sua energia e todo o seu dinheiro em Hisarlik. Em 1871, ele iniciou as escavações. E não se tratava do trabalho meticuloso de um cientista moderno. Era um ataque. Schliemann contratou mais de 100 trabalhadores e ordenou que cavassem. Cavassem direto para baixo, através do coração da colina. Ele não estava em busca de história. Estava em busca da cidade de Homero. Tudo o que ele considerava não pertencer à era de Aquiles e Heitor era impiedosamente jogado nos montes de entulho. Picaretas e pás destruíram paredes, perfuraram pisos e confundiram eras. Ele dilacerava a terra como um cirurgião à procura de uma bala, cortando cada órgão vital em seu caminho. Para ele, a colina não era um tesouro de conhecimento, mas apenas um baú que precisava ser aberto para alcançar o grande prêmio. E em 1873, ele a encontrou. Ao pé de uma muralha imponente, seus trabalhadores se depararam com um objeto de cobre. Schliemann imediatamente dispensou todos, deixando apenas sua esposa, Sofia, ao seu lado. Secretamente, sob a proteção da noite, eles desenterraram o que o mundo chamaria de Tesouro de Príamo. 9.000 objetos de ouro, prata e elétron, diademas, brincos, colares, taças. O brilho era deslumbrante. Ali estava,
o tesouro do último rei de Troia, escondido às pressas antes da queda da cidade. Em seus diários, Schliemann criaria uma lenda sobre como sua jovem esposa, Sofia, posou para ele, adornada com as joias de Helena de Troia. O mundo ficou encantado. Schliemann tornou-se um herói. Ele havia encontrado Troia, mas o triunfo foi construído sobre um erro colossal. Enquanto o público aplaudia, os verdadeiros estudiosos encaravam as descobertas com um crescente ceticismo. A cerâmica, as armas, o estilo das joias, nada era de lá. Tudo era muito, muito mais antigo. Schliemann, em sua busca cega pelo mito homérico, cavou uma trincheira atravessando a verdadeira Troia e encontrou os tesouros de uma cidade que existiu 1000 anos antes da suposta Guerra de Troia. Ele não encontrou a cidade de Príamo, mas a cidadela dos governantes do início da Idade do Bronze. Sua maior descoberta foi também seu maior erro. Mas foi precisamente esse erro, essa cicatriz grosseira deixada na superfície da colina, que nos permitiu espiar o interior. Gerações subsequentes de arqueólogos, trabalhando com muito mais cuidado, perceberam: Hisarlik não é uma única cidade. É um bolo arqueológico em camadas. 9 grandes cidades, construídas umas sobre as ruínas das outras ao longo de 3.500 anos. 9 Troias. Troia primeiro era um assentamento modesto no alvorecer da Idade do Bronze. Troia II era a opulenta cidadela descoberta e saqueada por Schliemann, destruída por um incêndio por volta de 2300 a.C. Existiram também uma terceira, uma quarta e uma quinta. Mas foram 2 outras camadas que capturaram a atenção dos estudiosos. Troia VI. Esta era a capital. Uma cidade que floresceu por volta de 1700 a.C., era cercada por muralhas ciclópicas de 5 metros de espessura e 9 metros de altura, com torres majestosas. Em seu interior ficavam as espaçosas residências da nobreza. Era uma fortaleza poderosa e próspera que controlava a rota marítima. Era ideal para ser a Troia de Homero. Mas seu fim não foi homérico. As muralhas de Troia VI racharam e desmoronaram não por arietes. Foram derrubadas por um tremor monstruoso. A cidade foi vítima de um poderoso terremoto por volta de 1250 a.C., e aqui nos lembramos de Homero, que chamou o deus dos mares, Poseidon, não apenas de agitador das águas, mas também de agitador da terra. Será que o mito guarda um eco de uma catástrofe geológica real? E, finalmente, Troia VII. Uma cidade construída pelos sobreviventes sobre as ruínas da grande Troia Cesso. Era uma sombra de sua antiga glória. As muralhas remanescentes haviam sido reforçadas às pressas. Dentro da cidadela, onde outrora se erguiam palácios, pequenas casas pobres agora se amontoavam. As pessoas se aglomeravam como se esperassem um desastre. E o mais surpreendente, enormes vasos de barro para armazenar grãos e água estavam enterrados nos pisos dessas casas. Era assim que se preparavam para um longo cerco. Essa cidade não durou muito, apenas algumas décadas, e seu fim foi terrível. Arqueólogos encontraram vestígios de um incêndio de grandes proporções. Encontraram pontas de flecha cravadas nas muralhas. Encontraram restos humanos abandonados nas ruas, sem sepultamento. Foi um massacre e ocorreu por volta de 1180 a.C., uma época que os historiadores associam ao fim da Idade do Bronze e à Guerra de Troia. Afinal, o que é Troia? Não é uma cidade só. São 9 vidas de um mesmo lugar. Schliemann buscava uma única história, mas encontrou uma biblioteca inteira escrita em pedra e cinzas. Buscava uma cidade de uma epopeia, mas encontrou algo mais.
O drama real de pessoas reais impresso na terra, uma cidade rica destruída pelo fogo, uma cidade majestosa subjugada pelos elementos e, por fim, uma cidade pobre defendendo-se desesperadamente, arrasada pelo fogo e pela espada. Talvez tenha sido sua agonia final que se tornou a semente da qual brotou um grande mito. As palavras do poeta silenciam. O hexâmetro é substituído pela linguagem da pedra, dos fragmentos e das cinzas. A epopeia da Guerra de Troia viveu na memória por séculos, transmitida oralmente, escrita em pergaminhos frágeis. Mas seria ela mais do que apenas uma grande história? Para responder a essa pergunta, era preciso deixar de lado a Ilíada e pegar uma pá. Precisava-se de um homem para quem Troia não fosse uma metáfora, mas um ponto concreto no mapa. E esse homem foi encontrado. Seu nome era Heinrich Schliemann. Um comerciante, aventureiro e poliglota alemão que fez uma fortuna colossal negociando índigo, salitre e chá. Mas por trás de sua brilhante carreira como homem de negócios, havia uma obsessão despertada nele ainda criança por seu pai, um pastor de aldeia que lhe lia Homero. Schliemann acreditava em cada palavra do poeta. Acreditava literalmente. Acreditava que Aquiles arrastara o corpo de Heitor por muralhas reais, que Agamenon governara a partir da verdadeira Micenas e que os tesouros do rei Príamo jaziam em algum lugar subterrâneo, aguardando seu momento. Era uma fé que beirava a loucura, uma fé que movia montanhas. Em meados do século XIX, a maioria dos estudiosos considerava Troia uma ficção ou a localizava em lugares completamente diferentes. Mas Schliemann, tendo estudado a topografia das epopeias de Homero, concentrou sua atenção na colina de Hisarlik, no noroeste da Turquia. Era uma colina baixa e ensolarada, varrida pelos ventos do mar Egeu. O local parecia comum, mas Schliemann não foi o primeiro. Vários anos antes dele, o cônsul britânico e proprietário de terras Frank Calvert, um arqueólogo amador, já havia realizado escavações de teste em Hisarlik e estava convencido de que as ruínas de uma cidade antiga jaziam escondidas ali. Calvert não tinha fundos para um trabalho de grande escala. Schliemann, sim. Em 1871, Heinrich Schliemann iniciou escavações, e aquilo não era arqueologia como a conhecemos. Era um ataque, uma agressão. Centenas de trabalhadores armados com picaretas, pás e dinamite abriram caminho na terra. Schliemann, obcecado em encontrar a Troia homérica, não tinha tempo nem disposição para se aprofundar nas complexidades da estratigrafia, o estudo das camadas culturais. Ele via diante de si apenas um obstáculo a ser superado. Abriu uma trincheira gigantesca bem no centro da colina, com até 15 metros de profundidade, destruindo impiedosamente tudo o que estava acima do nível que ele presumia. Arqueólogos posteriores olhariam para essa cicatriz bárbara com horror. Ele estava procurando por uma única página no livro da história, arrancando e queimando todas as outras, e a colina de Hisarlik era um livro assim. Era um Tel, um monte artificial que cresceu ao longo de milênios em um único local, onde cidade após cidade, civilização após civilização, construíram seus lares sobre as ruínas de seus predecessores. Os arqueólogos identificariam mais tarde 9 camadas principais ali, 9 Troias diferentes, da Idade do Bronze inicial à Era Romana, cada uma com sua própria história, suas próprias muralhas, seu próprio destino. Schliemann, em sua pressa febril, escavou as camadas mais recentes, incluindo aquela que a maioria dos estudiosos hoje considera a candidata mais provável para a Troia da Guerra, Troia 7.
Ele estava procurando o ouro de Príamo, e todo o resto era apenas lixo para ele. E ele encontrou. Em maio de 1873, no fundo de sua gigantesca escavação, ao pé de uma antiga muralha, os trabalhadores encontraram algo sólido. Schliemann, segundo seu próprio relato, dispensou imediatamente todos, declarando um aniversário fictício para que pudesse ficar sozinho com a descoberta. Juntamente com sua jovem esposa grega, Sofia, supostamente sob um véu de segredo, eles desenterraram um verdadeiro milagre da terra. 90 objetos. Um caldeirão de cobre, vasos de prata, armas de bronze e ouro, milhares e milhares de objetos de ouro. 2 magníficos diademas compostos por 16.353 peças de ouro, brincos, pulseiras, cálices. O mundo ficou estupefato. Schliemann declarou imediatamente sua descoberta como o tesouro de Príamo. Ali estava a prova concreta. Os tesouros do último rei de Troia, escondidos por ele pouco antes da queda da cidade. A famosa fotografia de Sofia Schliemann posando adornada com as joias de Helena de Troia estampou todos os jornais. Foi um triunfo. O sonho se tornara realidade. O mito ganhara vida. Ou melhor, ouro e prata. Mas a fria lógica dos fatos é implacável. Schliemann contrabandeou tesouros do Império Otomano secretamente, violando todos os acordos. Seus diários, como se descobriu mais tarde, estavam repletos de exageros e invenções descaradas. Mas a maior decepção ainda estava por vir, quando a ciência de verdade entrou em cena. A camada em que o tesouro foi encontrado, Troia II, revelou-se 1000 anos mais antiga do que a suposta época da Guerra de Troia, datada de cerca de 1200 a.C. Os tesouros descobertos por Schliemann pertenciam a um rei ou governante desconhecido que viveu 1000 anos antes de Príamo. Seria como encontrar a armadura de um legionário romano durante escavações em Moscou e afirmar que pertencia a Dmitri Donskoi. Afinal, o que eram essas pistas frias e concretas? Provas de que Homero estava certo? Ou evidências de um grave erro arqueológico? Heinrich Schliemann, movido pela poesia, descobriu uma cidade antiga real, poderosa e rica. Ele provou que esta colina varrida pelo vento fervilhava de vida muito antes dos heróis gregos. Mas, em seu desejo ardente de ver o rosto de Príamo, ele olhou na direção errada. Sua pá rudimentar despertou a colina de seu sono milenar, mas a história que ela começou a contar revelou-se muito mais complexa e intrincada do que até mesmo a maior das epopeias. Longe das praias arenosas de Troia, no coração do planalto da Anatólia, castigado pelo sol, reside a resposta. Uma resposta que muda tudo. Para compreender a guerra por Troia, devemos deixar o mundo de Aquiles e Heitor e adentrar a capital de seus governantes. Devemos adentrar Hatusa. No século III a.C., este lugar era mais do que apenas uma cidade. Era o centro do mundo, o coração de um império colossal cuja sombra se estendia do mar Egeu à Mesopotâmia. Suas muralhas ciclópicas, construídas com blocos que pesavam toneladas, coroavam uma colina rochosa, desafiando qualquer inimigo. Guardas de pedra vigiavam o portão do leão e o portão da esfinge, seu rugido silencioso destinado a incutir terror em embaixadores e peticionários. Lá dentro, em um labirinto de palácios e templos, os destinos de dezenas de nações eram decididos. Ali reinava o grande rei, irmão do faraó egípcio e do monarca babilônico. Sua palavra era lei. Seus arquivos, repletos de dezenas de milhares de tabuletas de argila, eram o sistema nervoso do império. E é nesses arquivos empoeirados, em linhas cuneiformes, que a encontramos. Troia.
só que os hititas a chamavam de outra forma, Wilusa. Para os reis de Hattusa, como Tudalia IV, Wilusa não era palco de combates heróicos. Era um reino fronteiriço inquieto, um ativo estratégico e uma constante dor de cabeça. Lemos sobre isso em tratados esculpidos em barro. Por exemplo, no tratado com o rei de Wilusa, Alaksandu. Sim, Alaksandu é surpreendentemente semelhante ao nome do príncipe troiano que conhecemos como Paris. O rei hitita se dirige a ele não como um igual, mas como um vassalo. Ele dita os termos, exige fidelidade, promete proteção. Proteção de quem? Dos aqueus. Os hititas os chamavam de Ahiaua, um povo guerreiro do oeste que chegava de navio. Para os hititas, a guerra de Troia, se de fato aconteceu, parecia menos um duelo épico de civilizações do que uma incursão audaciosa de vizinhos inquietos em seu território vassalo. Mas, enquanto poetas compunham canções sobre a ira de Aquiles, um verdadeiro drama se desenrolava dentro dos muros de Hattusa. Um drama capaz de destruir civilizações inteiras. Nas últimas décadas da existência do Império, o clima estava mudando. As secas se prolongavam, as colheitas cada vez mais escassas. O grande rei, governante de inúmeras terras, escreveu cartas desesperadas ao faraó, implorando-lhe que enviasse navios carregados de grãos para salvar seu povo da fome. O poderoso império estava faminto. E nesse momento de fraqueza, uma nova ameaça sem precedentes surgiu do outro lado do mar. Não se tratava do exército de um único reino. Era uma aliança de desesperados e implacáveis. Os cronistas egípcios os chamariam de povos do mar. Sua aliança incluía os Peleset, os Shekelesh, os Denien, os Weshesh, uma onda inteira de colonos e guerreiros varrendo tudo em seu caminho. Viajavam com suas famílias, em navios e carroças, incendiando cidades que existiam há séculos. Imagine o último grande rei dos hititas, Suppiluliuma II, sentado em sua sala do trono. Um mensageiro lhe traz outra tabuleta de argila. É um pedido de socorro vindo de Ugarit, uma rica cidade portuária na costa síria, um vassalo leal. O rei de Ugarit escreve: Meu pai, os navios inimigos já estão aqui. Eles queimaram minhas cidades e estão cometendo atrocidades em minha terra. Você não sabe que todas as minhas tropas e carros de guerra estão na terra de Hati e todos os meus navios na terra de Luca? A terra foi entregue à pilhagem. Saiba disso, meu pai. A resposta de Hattusa, se é que houve alguma, perdeu-se no tempo. Mas sabemos o que aconteceu. Ugarit foi incendiada e jamais se recuperou. E as tropas hititas? Por que não ajudaram? Porque lutavam por suas próprias vidas. Suppiluliuma II enviou toda a sua frota para uma batalha naval desesperada na costa de Chipre. Ele venceu, como orgulhosamente relata em suas inscrições. Mas foi uma vitória de Pirro. Enquanto a frota estava ausente, a costa da Anatólia permaneceu indefesa. Enquanto o exército resistia ao inimigo em uma frente, a fome e as rebeliões corroíam o império por dentro. E assim, por volta de 1200 a.C., chegou o fim. Hattusa caiu, mas não foi conquistada por um grande cerco. A arqueologia não encontrou vestígios de uma grande batalha em suas muralhas. A cidade provavelmente foi abandonada. Seus habitantes, fugindo da fome ou de inimigos, simplesmente partiram. E então veio o fogo. Um enorme incêndio devastou os palácios e templos abandonados, consumiu vigas de madeira e reduziu ricas tapeçarias a cinzas. Foi esse incêndio, planejado para destruir, que se tornou o maior preservador da história.
As chamas chamuscaram as tabuletas de argila nos arquivos reais, transformando a argila frágil em cerâmica durável, quase eterna. Relatórios minuciosos sobre carregamentos de grãos, correspondências diplomáticas, decretos reais e pedidos desesperados de ajuda, tudo foi cozido e preservado por milênios sob as ruínas da cidade incendiada. A queda de Hattusa não foi apenas a queda de uma capital, foi o golpe final no declínio de um mundo inteiro. A Idade do Bronze, a era dos grandes impérios e das civilizações palacianas, aproximava-se de seu sangrento fim. E, tendo como pano de fundo esse colapso global, essa chama devoradora, a guerra pela pequena fortaleza costeira de Wilusa assume uma aparência diferente. Não foi o evento central da era. Foi apenas uma das muitas faíscas em um mundo já envolto em chamas. Os mitos celebravam heróis, mas a realidade, inscrita na argila, nos conta uma tragédia. A tragédia não de uma cidade, mas de uma civilização inteira. Vamos dar uma pausa na poesia e visitar uma forja. Inalar a fumaça amarga do carvão e o cheiro de metal fundido. Porque a guerra, mesmo a mais lendária, tem menos a ver com a vontade dos deuses do que com a tecnologia. Tem a ver com o peso do bronze em nossos ombros e a força de nossos ossos por baixo. E para entender a guerra de Troia, primeiro precisamos entender seu guerreiro. Imagine um capacete. Não um elegante capacete com crista de cavalo, como os que adornam os vasos gregos da era clássica. Não. Imagine um capacete feito com dezenas de presas de javali, meticulosamente esculpidas, polidas e costuradas em uma estrutura de couro. Homero descreve exatamente esse tipo de capacete para Odisseu, e por séculos ele foi considerado uma fantasia poética, até que arqueólogos começaram a encontrá-los em tumbas micênicas. Cada capacete desse tipo é um testemunho de caça, habilidade e status. Para criar um, eram necessárias as presas de 30, às vezes 50 javalis. Isso é mais do que apenas proteção. É a biografia de um guerreiro, escrita em osso. E agora, a armadura. Esqueçam os músculos esculpidos das couraças de bronze que surgiriam séculos depois. Estamos falando de algo muito mais pesado e aterrador. Em 1960, uma armadura completa datada de cerca de 1400 a.C. foi descoberta em um sítio dendrológico perto de Micenas. Esta não é a armadura de um guerreiro atlético. É um sarcófago de bronze que abriga um homem. 15 placas de bronze separadas, unidas por tiras de couro, ombreiras, uma couraça, uma placa dorsal, uma proteção para a garganta e até mesmo uma saia de bronze. O peso total ultrapassa os 20 quilos. Esgrima graciosa ou corrida eram impossíveis com tal armadura. Seu dono era uma máquina de matar lenta e implacável, um tanque ambulante da Idade do Bronze. Seu elemento não era o combate de manobra, mas sim um ataque frontal, uma investida implacável contra as linhas inimigas. E para resistir a um golpe como esse, era necessário um escudo. Mais uma vez, Homero não estava mentindo. Ele descreve escudos gigantescos que se elevavam acima da altura total de um guerreiro, ou escudos em forma de 8. Por muito tempo, essas descrições foram consideradas exageros, mas os afrescos de Pilos, Quinóssus e Tirinto nos mostram exatamente esses guerreiros, quase completamente ocultos atrás de uma parede móvel de couro de boi reforçada com bronze. Esse escudo não é um acessório. É um abrigo móvel, atrás do qual o guerreiro se escondia, lançando para a frente apenas uma arma, uma longa lança de 2 ou 3 metros com uma pesada ponta de bronze. A lança era a principal arma daquela época. Um golpe desferido com ela
com o peso de um corpo totalmente blindado, era capaz de perfurar qualquer outra armadura. As espadas existiam, mas desempenhavam um papel diferente. As primeiras espadas micênicas, as chamadas rapieiras, eram longas, finas e perfurantes. Ideais para duelos de nobres, mas frágeis no combate corpo a corpo da infantaria. Mais tarde, mais perto da época da suposta Guerra de Troia, surgiram espadas de corte mais curtas e resistentes. Isso representa uma evolução nas táticas. A guerra tornou-se cada vez mais brutal e cada vez mais disseminada. E quanto às bigas tão celebradas na Ilíada, descobertas e listas em tabuletas de argila decifradas como Linear B, confirmam que os governantes micênicos possuíam centenas de bigas. Mas estas não eram cunhas imponentes que se chocavam contra a infantaria, como nos filmes sobre o Antigo Egito. Um modelo leve de 2 rodas não teria resistido a tal colisão no solo rochoso da Grécia ou da Anatólia. A biga micênica era mais um táxi de batalha, uma plataforma para um comandante ou arqueiro. Ela transportava um aristocrata fortemente armado para o centro da batalha, permitindo-lhe lançar sua lança e entrar em combate individual, podendo então ser retirada do calor da luta. Era uma arma de prestígio, um posto de comando, não cavalaria. Eis aqui, o brilho do bronze. Elmos feitos de presas, armaduras semelhantes a sarcófagos, escudos gigantescos. Este é um exército da elite. Afinal, o bronze é uma liga de cobre e estanho, e enquanto o cobre era facilmente encontrado, o estanho era uma importação incrivelmente rara e cara, transportada por milhares de quilômetros, talvez de lugares tão distantes quanto o Afeganistão ou a Grã-Bretanha. Cada lança, cada espada, cada placa de armadura custava uma fortuna. Esta era uma guerra que apenas reis podiam bancar. Mas onde está o osso? Onde está a evidência do encontro desse bronze mortal com a carne humana? Nós a encontramos na própria Troia, nas camadas que os arqueólogos designam como Troia 6 e Troia 7A, camadas de destruição que datam do final da Idade do Bronze. Vemos mais do que apenas vestígios de incêndios. Vemos pontas de flecha incrustadas nas muralhas da fortaleza. Encontramos pilhas de bolas de funda de pedra, a arma do povo comum, a arma de cerco. Estes não são mais os nobres duelos de heróis, isto é guerra total. E entre essas ruínas, a descoberta mais comovente foi feita. Não o ouro de Príamo, não a grande muralha, mas apenas um único esqueleto, parcialmente enterrado sob os escombros de uma casa na camada A de Troia 7. Um homem morto durante o ataque. Ao lado dele, uma ponta de lança de bronze. Aqui está, o ponto onde o mito encontra a realidade, onde toda a economia, toda a tecnologia, toda a poesia da guerra se resumem a um fato simples e aterrador. Um pedaço de metal fundido nas montanhas da Grécia atravessou o mar Egeu para esmagar os ossos do defensor anônimo de Troia. O drama da Guerra de Troia não reside na disputa entre as deusas ou na ira de Aquiles, mas sim neste contraste, no brilho do bronze precioso e na fragilidade dos ossos humanos. E é essa história, escrita em metal e vestígios, que tentamos desvendar hoje. Imagine um mundo unido por fios invisíveis. Um mundo onde o cedro do Líbano constrói palácios em Creta, onde o cobre de Chipre e o estanho das distantes montanhas afegãs se encontram nos fornos de fundição de Micenas para se transformarem nas espadas e armaduras dos heróis. Um mundo de grandes impérios unidos por tratados, casamentos dinásticos e, principalmente, comércio. Faraós egípcios, poderosos reis hititas,
senhores micênicos, eles escreviam uns aos outros em tabuletas de argila, chamando-se mutuamente de meu irmão. Seus navios de proa alta navegavam pelo Mediterrâneo, transportando grãos, vinho, azeite, metais preciosos e artigos de luxo. Este era o mundo globalizado da Idade do Bronze, frágil, como se viu, mas confiante em sua grandeza. Palácios repletos de funcionários mantinham registros meticulosos de cada ânfora, cada lingote. Parecia que essa ordem, estabelecida pelos deuses e sustentada pelos reis, seria eterna. Mas, por volta de 1200 a.C., o mundo começou a desmoronar. No início, os sinais eram sutis, compreensíveis apenas para agricultores e sacerdotes. As chuvas deixaram de cair na época certa. Os verões tornaram-se mais longos, mais secos e mais implacáveis. Os rios ficaram rasos. O pólen de plantas antigas, congelado no lodo dos lagos, conta-nos hoje a história silenciosa dessa catástrofe. O pólen de carvalhos e oliveiras foi substituído pelo pólen de ervas daninhas, capazes de sobreviver na terra ressequida. Começou a Grande Seca, que talvez tenha durado décadas. A economia palaciana, esse sistema complexo e centralizado, mostrou-se monstruosamente instável. Foi concebida para a abundância, para um fluxo constante de recursos. Quando os campos deixaram de produzir, os celeiros esvaziaram. A fome é mais do que apenas a falta de alimentos. É um solvente que corrói todos os laços sociais. Os camponeses, levados ao desespero, abandonaram suas terras e fugiram para as cidades, mas as próprias cidades nada tinham a lhes oferecer. Revoltas irromperam. Um governo que não consegue alimentar seu povo perde seu direito divino de existir. Vemos ecos dessa agonia nas últimas cartas de barro descobertas por arqueólogos. O rei de Ugarit, uma próspera cidade portuária na costa síria, escreve ao seu vizinho, o rei de Alassia, em Chipre. Suas palavras são um grito de desespero, congelado em barro cozido por 3.000 anos. Ele escreve: meu pai, os navios inimigos estão aqui. Eles queimaram minhas cidades e devastaram meu país. Você não sabe que todas as minhas tropas estão nas terras dos hititas e todos os meus navios nas terras dos lucas? O país está abandonado à própria sorte. Logo após o envio desta carta, Ugarit foi varrida da face da terra. Uma camada de cinzas com 1 metro de espessura é tudo o que restou. E então, o mar ferveu. Os misteriosos povos do mar entram em cena na história. Relevos egípcios os retratam. Guerreiros com capacetes adornados com chifres ou penas, carregando escudos redondos, navegando em navios com suas famílias, carroças puxadas por bois e todos os seus pertences. Não se tratava de uma invasão coordenada por um exército unificado. Era uma onda de migrantes desesperados, refugiados, piratas e bandidos, desenraizados pela fome e pela guerra. Sherden, Peleset, Teker, Danun. Seus nomes ressoam como o rufar de um tambor, marcando o ritmo da destruição. Eles foram tanto a causa quanto o efeito do colapso. Navegaram ao longo das costas da Anatólia, da Síria e do Levante, deixando para trás apenas ruínas fumegantes. O Império Hitita, outrora rival do próprio Egito, entrou em colapso. Sua capital, a inexpugnável Hattusa, foi incendiada e abandonada para sempre. Na Grécia, os palácios ciclópicos da civilização micênica ruíram um após o outro. Pilos, Micenas, Tirinto, todos pereceram em chamas. Arqueólogos encontram depósitos de armas, vestígios de fortificações improvisadas e tesouros abandonados nas ruínas dessas fortalezas. E por toda parte, há vestígios de incêndios. Junto com os palácios, a escrita desapareceu. A arte de compilar registros em tabuletas de argila,
O linear B foi esquecida. A Grécia mergulhou na Idade das Trevas, perdendo a memória de seu passado glorioso por quase 400 anos. Apenas o Egito, enfraquecido mas ainda poderoso, conseguiu resistir. O faraó Ramsés III lutou contra os povos do mar em terra e no mar, expulsando-os do delta do Nilo. Mas foi uma vitória de pirro. O velho mundo, o mundo dos grandes impérios e das cartas fraternas, estava morto. Rotas comerciais foram cortadas, cidades jaziam em ruínas, o conhecimento se perdeu. É nesse caldeirão fervilhante de caos universal, numa era em que nações inteiras foram desenraizadas em busca de um novo lar, em que a pilhagem e a guerra se tornaram os únicos meios de sobrevivência, que se desenrola a história da Guerra de Troia. A grande expedição aqueia através do mar Egeu, o cerco de 10 anos a uma cidade rica, já não parece um evento único, fora de contexto. É um entre muitos, talvez o ato mais famoso no drama final e desesperado da Idade do Bronze. A guerra por Troia não foi o alvorecer de uma nova era, foi o seu ocaso sangrento. Deixamos, portanto, para trás o brilho do ouro e os debates sobre a identidade de Schliemann. Nossa ferramenta não é mais a picareta do aventureiro, mas o bisturi do arqueólogo. Descemos ao próprio coração de pedra de Troia, as camadas silenciosas da terra, onde a história não se expressa em versos, mas em fragmentos de cerâmica e fuligem. Homero silencia. As pedras falam, Troia Sexto surge diante de nós, não é uma aldeia, nem um posto avançado, é uma capital, uma poderosa cidadela cujas muralhas atingem 5 metros de espessura e 8 metros de altura. Não foram construídas de forma grosseira, mas com uma habilidade assombrosa. As muralhas inclinam-se para dentro num ângulo astuto para impedir que as escadas inimigas deslizem, e sua base é protegida por uma encosta de pedra lisa, impenetrável para torres de cerco e soldados de infantaria. Torres majestosas dominam a planície. No interior, encontram-se espaçosas casas nobres. A cidade prospera. Comércia com o mundo micênico. Cada ânfora, cada vaso trazido do território da futura Grécia proclama isso. Esta é uma cidade digna de Príamo. Uma cidade capaz de resistir a um cerco de 10 anos. Por volta de 1250 a.C., ela caiu. Mas o inimigo que esmagou essa cidadela não usava armadura de bronze nem se escondia atrás de um cavalo de madeira. Seu nome era Terremoto. As muralhas racharam e desabaram. As torres tombaram. Os arqueólogos observam isso nas características alterações na alvenaria, nos escombros sob os quais não se encontram vestígios de batalha ou pontas de flecha. A grande sexta Troia pereceu sob a fúria cega dos elementos. Mas a história não termina aí. Ela está apenas começando. Os sobreviventes retornam às ruínas e reconstroem a cidade. Os arqueólogos chamam essa nova camada de Troia 7A. E aqui o cenário muda completamente. O antigo luxo desaparece. A amplitude se esvai. No lugar de grandes casas isoladas, surgem pequenas moradias, aglomeradas umas às outras e até mesmo encostadas na parte interna da muralha da fortaleza. Toda a cidade se transforma em uma grande e apertada comuna, escondida atrás de antigas muralhas reparadas às pressas. E o mais impressionante, enormes vasos de barro, os pitói, se abrem nos pisos das casas, como cicatrizes escavadas na terra. Eles armazenavam grãos, azeite e água. Por quê? Por que transformar edifícios residenciais em armazéns? Por que sacrificar o conforto em prol de suprimentos? Só pode haver uma resposta. Os habitantes de Troia 7A estavam esperando por algo.
Estavam se preparando para um longo e árduo cerco. Sabiam que o inimigo viria. Não um inimigo elemental, mas um inimigo muito humano. E ele veio. A camada 7A de Troia termina abrupta e horrivelmente. Está coberta por uma espessa camada de cinzas e carvão com até meio metro de espessura. Não se trata apenas de um incêndio. Trata-se da morte violenta de uma cidade destruída pelo fogo e pela espada. Pontas de flecha de bronze estão incrustadas nas paredes das casas, não apenas do lado de fora, mas também do lado de dentro. Os combates ocorreram em ruas estreitas. Ossos humanos espalhados são encontrados entre as ruínas, abandonados onde encontraram a morte. Um jovem foi encontrado deitado de bruços, com o crânio fraturado. Ninguém o sepultou. A cidade não foi simplesmente conquistada, foi massacrada e incendiada até o chão. Isso aconteceu por volta de 1180 a.C. Uma data assustadoramente próxima do que os historiadores antigos acreditavam ser a queda de Troia. Estas não são mais apenas pedras, são os ecos da batalha. Mas será que podemos ouvir nelas as vozes de Aquiles e Heitor? Vejamos os detalhes. Homero descreve guerreiros usando capacetes adornados com presas de javali. Um detalhe bizarro, facilmente descartado como invenção poética. Mas em tumbas micênicas na Grécia continental, os arqueólogos encontram precisamente isso. Dezenas de presas de javali habilmente costuradas em uma base de couro. Homero descreve enormes escudos em forma de 8 ou de torre, cobrindo o guerreiro da cabeça aos pés. E vemos exatamente os mesmos escudos em afrescos de Micenas, Tirinto e Pilos. As armas, armaduras e carros de guerra descritos na Ilíada não são a fantasia de um poeta cego. São uma descrição precisa e detalhada da cultura material do final da Idade do Bronze. Mas a voz mais ensurdecedora não nos chega do subterrâneo, mas dos arquivos de outra grande potência, da capital do reino hitita, Hattusa. Os escribas hititas conduziam meticulosamente sua correspondência diplomática em tabuletas de argila com inscrições cuneiformes. E nessas cartas, datadas do século XIII a.C., mencionam repetidamente um reino inquieto na Anatólia Ocidental. Chamam-no de Wilusa. Os linguistas têm praticamente certeza. Wilusa é a pronúncia hitita do grego Vilios ou Ilion, outro nome para Troia. Além disso, os textos hititas falam de instabilidade política na região. Mencionam um rei de Wilusa chamado Alaxandro, nome que é o equivalente hitita exato do grego Alexandros. De fato, Alexandros era o nome do príncipe troiano Paris. Por fim, essas inscrições em argila relatam conflitos constantes e ataques navais de um certo povo chamado Ahiawa. Um povo poderoso vindo de além-mar, Ahiawa. Não é preciso ser filólogo para reconhecer algo mais nessa palavra, aqueus. Era assim que Homero chamava os gregos. Então, o que temos? Uma cidade rica destruída por um terremoto, reconstruída às pressas por seus habitantes aterrorizados. Vestígios de um cerco brutal e de um incêndio completo, coincidindo temporalmente com a lenda. Cultura material que corresponde precisamente às descrições da epopeia. E, finalmente, arquivos de terceiros registrando imparcialmente o drama político, o conflito entre os aqueus e a cidade de Wilusa e Ilion, governada pelo rei Alexandre. Coincidência? Coincidências demais. Não encontramos o túmulo de Aquiles, nem o escudo de Heitor. Mas encontramos algo mais. Encontramos um contexto histórico no qual a guerra por Troia deixa de ser mero mito e se torna uma realidade assustadoramente possível. A fumaça da conflagração de Troia 7A,
ainda não se dissipou. E é dessa fumaça, dessas brasas reais, que a chama de uma grande epopeia nascerá alguns séculos depois. O vento sopra pela colina de Hisarlik. Ele varre trincheiras escavadas há mais de um século, sussurrando em uma língua que já não conhecemos. Aqui, sob o sol turco, a terra fala em camadas. A poeira dos séculos não é uma metáfora para um arqueólogo. É estratigrafia. 9 cidades, umas sobre as outras, comprimidas pelo tempo em um frágil pergaminho de pedra, argila e osso. Cada camada representa a vida de alguém, a era de alguém. Mais uma delas conta a história não da vida, mas de uma morte súbita e brutal. Seu nome é Troia 7. Para chegar lá, é preciso atravessar as ruínas da Ílion romana, passar pelos vestígios de uma cidade helenística e peneirar a poeira do arcaísmo. E então, a uma profundidade de vários metros, a pá encontra algo diferente. O ar muda. Este é o mundo do final do século XIII a.C. Um mundo que a expedição americana, liderada por Carl Blegen, descobriu com precisão cirúrgica na década de 1930. O que eles viram não foi a majestosa cidade de Príamo dos poemas de Homero. Não. O cenário era muito mais desesperador. Dentro das imponentes muralhas da cidadela, construídas por gerações anteriores, pequenas casas, erguidas às pressas, se amontoavam. Elas se agarravam umas às outras, obstruindo as ruas estreitas. Espaço era um luxo que os habitantes de Troia 7 claramente não possuíam. Era como se a cidade tivesse absorvido toda a população da região circundante, abrigando-a atrás de seu perímetro de pedra. E o mais surpreendente eram os pisos dessas casas. Estavam literalmente cobertos de enormes vasos de barro, pitos, enterrados no chão. Eram recipientes para armazenar grãos, azeite e vinho. Não eram depósitos comuns. Eram reservas estratégicas. Isso era uma prova silenciosa de que a cidade estava se preparando não para uma festa, mas para um longo e árduo cerco. O povo esperava o inimigo. Sabiam que ele viria. Trancaram os portões, esconderam suas famílias e seus suprimentos atrás das muralhas e esperaram. E então veio o fogo. A camada de destruição que cobre Troia 7 fala mais alto do que qualquer epopeia. Não se trata dos restos de um incêndio aleatório. É uma camada espessa e densa de fuligem, vigas carbonizadas e barro cozido desmoronado que cobre tudo. Ela sela o último dia da cidade, preservando-o para nós em detalhes minuciosos e horripilantes. Arqueólogos encontraram esqueletos, não em tumbas, não em sepulturas organizadas, mas nas ruas, nas entradas das casas, onde a morte os alcançou. Um deles jazia com o crânio esmagado. Ao lado de outro, encontraram uma ponta de lança de bronze, e as armas estão por toda parte. Dezenas de pontas de flecha de bronze, não em arsenais, não em oficinas, mas espalhadas pelas ruas, cravadas nos restos das muralhas. São os vestígios da batalha final e feroz. Uma batalha que os defensores perderam. A cidade, que se preparou com tanto afinco para resistir, caiu. E caiu em chamas. Será que essa camada de cinzas e ossos comprova a existência da Ilíada de Homero? Não. A arqueologia não pode revelar nomes. Não pode ouvir os juramentos de Aquiles, nem os lamentos de Príamo. Uma pá não pode desenterrar um cavalo de madeira, mas nos oferece algo mais substancial, algo mais real: contexto. Mostra-nos uma cidade próspera e estrategicamente importante que, no momento certo, no final da Idade do Bronze, foi superpovoada, sitiada e, por fim, destruída com incrível brutalidade. Além disso, Troia não foi a única com esse destino.
O final do século III a.C. foi uma época de fogo para todo o Mediterrâneo Oriental. O grande Império Hitita entrou em colapso. As cidadelas micênicas na Grécia, os palácios de Pilos e Micenas, foram incendiadas e reduzidas a cinzas. Ugarit, um próspero porto na costa síria, foi arrasado. O mundo antigo foi engolfado por uma catástrofe que os historiadores chamam de colapso da Idade do Bronze. Os misteriosos povos do mar varreram a costa em ondas, dizimando civilizações. Afinal, quem incendiou Troia, o Sete, foi o exército aqueu unido, liderado pelo rei micênico, vingando a rainha sequestrada? Ou a cidade foi mais uma vítima da força sem nome, porém invencível, que subjugou o mundo inteiro? As muralhas que testemunharam o fogo permanecem silenciosas. Não podem nos dizer quem incendiou suas casas e matou seus filhos. Não nomeiam o inimigo. Simplesmente dão testemunho do último dia de uma cidade que se preparou para um cerco, lutou e foi reduzida a cinzas. E esse fato, esculpido em pedra e cinzas, ressoa com mais dramaticidade do que qualquer lenda. A vitória foi tão amarga quanto o sal marinho em lábios rachados. Os navios aqueus que retornavam das muralhas de Troia traziam para casa não apenas glória e despojos, mas também morte e decepção. Muitos reis que partiram para a campanha jovens e vigorosos se viram não diante de banquetes, mas de uma adaga nas costas, não do trono, mas do exílio. Seus próprios reinos, abandonados por 10 anos, foram devastados por intrigas e lutas pelo poder. O mundo pelo qual haviam lutado não existia mais. Mas mesmo eles, retornando a lares em ruínas, não podiam imaginar a verdadeira dimensão da catástrofe que já assolava o Mediterrâneo Oriental. A Guerra de Troia, por mais grandiosa que parecesse aos seus participantes, não passava de uma faísca. A conflagração se alastrava por toda parte. Por volta de 1200 a.C., o mundo civilizado começou a ruir. Não se tratava de um declínio lento, mas sim de uma agonia rápida e brutal. Os palácios de Micenas, Tirinto e Pilos, as próprias fortalezas de onde Agamenon e Nestor lideraram seus exércitos, foram consumidos pelas chamas um após o outro. Arqueólogos encontram vestígios de incêndios violentos e evidências daqueles últimos dias desesperados em suas ruínas. Tabuletas de argila, cozidas em suas próprias fogueiras e assim preservadas para nós, clamam por alarme. Os escribas de Pilos mantinham registros frenéticos, contavam guerreiros, distribuíam bronze para pontas de lança, escreviam sobre guardas vigiando a costa. Aguardavam um inimigo vindo do mar. E ele veio. Quem eram esses inimigos? Textos antigos se referem a eles pelo nome vago e sinistro de povos do mar. Não eram um exército unificado, eram uma aliança, um tsunami de tribos desesperadas, desarraigadas pela fome, pela guerra ou por algum cataclismo desconhecido. Relevos egípcios no templo de Medinet Habu os mostram. Guerreiros com capacetes com chifres ou cocares de penas, suas famílias seguindo atrás em carroças rangentes puxadas por bois. Não se tratava apenas de um ataque, era uma migração. Povos inteiros estavam em movimento, queimando tudo em seu caminho. Sua fúria abateu-se sobre os florescentes reinos da Idade do Bronze. O Império Hitita, um poderoso rival do Egito que controlava a Anatólia e a Síria, simplesmente desapareceu do mapa. Sua capital, a inexpugnável Hattusa, foi incendiada e abandonada para sempre. O reino desmoronou tão rapidamente que quase não temos registros de seus últimos dias.
Apenas algumas tabuletas de argila encontradas em outros lugares transmitem um eco de sua agonia. O rei de Ugarit, uma rica cidade portuária na costa síria, escreveu em desespero ao seu suzerano: Meu pai, os navios inimigos chegaram, queimaram minhas cidades e semearam o mal em minha terra. Nenhuma resposta jamais veio. Nas ruínas da própria Ugarit, arqueólogos encontraram o último lote de tabuletas, ainda no forno. O oleiro que as preparou para envio fugiu ou foi morto antes de concluir seu trabalho. A cidade foi arrasada. Onda após onda de povos do mar varreram o sul ao longo da costa do Levante, destruindo cidades-estado que haviam florescido por séculos. Chipre, o centro do comércio de cobre, foi devastado. Eles marcharam sobre o último bastião do Velho Mundo, o celeiro da civilização, o Egito. O faraó Ramsés III os enfrentou totalmente armado. Suas inscrições são um hino à vitória, mas o horror transparece nas linhas do triunfo. Nenhum país resistiu às suas mãos, está gravado em pedra. Hatti, Koda, Karchemish, Arzawa, Al-Ashia, todos foram aniquilados e destruídos num instante. Eles marcharam sobre o Egito e o fogo estava preparado para eles. No 8º ano de seu reinado, por volta de 1177 a.C., Ramsés travou batalha. Primeiro em terra, em algum lugar na fronteira com a Síria, e depois uma batalha decisiva no delta do Nilo. Relevos egípcios retratam a carnificina sangrenta. Arqueiros egípcios lançam uma chuva de flechas sobre os navios dos invasores. Guerreiros viram embarcações inimigas afogando seus adversários no rio. O Egito resistiu firmemente. Ramsés salvou seu país da aniquilação total. Mas foi uma vitória de Pirro. O mundo que o Egito conhecera e governara por séculos jazia em ruínas. As rotas comerciais que transportavam cobre de Chipre, estanho da distante Anatólia e cedro do Líbano foram cortadas. Grandes impérios ruíram. Reinos aliados foram reduzidos a cinzas. O Egito ficou sozinho, exausto pela guerra, cercado pelo caos e pela barbárie. Foi salvo, mas mergulhado em um lento declínio que durou séculos. O que causou esse colapso global? Os povos do mar não foram tanto a causa, mas sim o sintoma, a agonia final de um organismo doente. Pesquisas modernas apontam para uma tempestade perfeita de vários desastres. Análises de anéis de árvores e sedimentos lacustres indicam uma mudança climática drástica, uma seca severa e prolongada que assolou o Mediterrâneo. A seca causou fome. A fome forçou os povos a migrar. Ao mesmo tempo, o próprio sistema civilizatório da Idade do Bronze era incrivelmente complexo e frágil. Dependia do controle centralizado dos palácios e do comércio internacional. Quando as rotas comerciais foram interrompidas e os palácios, assolados por conflitos internos e revoltas por comida, ruíram, todo o sistema desmoronou como um castelo de cartas. O mundo mergulhou num crepúsculo que os historiadores chamariam de Idade das Trevas. A escrita foi esquecida em muitas regiões, incluindo a Grécia. Grandes cidades foram desertas. Os contatos internacionais foram rompidos. A população despencou. O mundo de Aquiles, Agamenon e Príamo, um mundo de grandes reis e exércitos de bronze, foi varrido por essa maré histórica. Sobreviveu apenas em canções e lendas, mas das cinzas resfriadas da Idade do Bronze, as sementes de um novo mundo já brotavam, e em seu âmago residia um metal diferente. Não o bronze nobre e raro, que exigia ligas complexas e longas viagens, mas o ferro simples, acessível e mortal. Uma nova era estava amanhecendo. Troia caiu. Os palácios de Micenas e Pilos foram reduzidos a pó.
suas muralhas construídas pelos ciclopes desmoronando. A Idade do Bronze, um mundo de grandes reis e longas campanhas, foi afogada em uma onda de fogo e caos. Com ela, a escrita desapareceu. A complexa e intrincada escrita linear B, acessível apenas a um punhado de escribas do palácio, foi esquecida. Chegaram as eras que chamamos de Idade das Trevas. Mas a escuridão não é sinônimo de silêncio. Quando as luzes da civilização se apagam, a chama de uma fogueira, onde histórias são contadas, brilha com mais intensidade. Foi neste mundo, desprovido de pergaminhos e tabuletas de argila, que a memória da Guerra de Troia encontrou sua verdadeira voz. Imagine um salão escuro, perfumado com fumaça, vinho e carne assada. Chefes e guerreiros, cujos avós talvez tenham realmente visto as muralhas de Ilion, reúnem-se após um dia de trabalho. No centro, junto à fogueira, senta-se um cantor, um Aed. Talvez ele seja cego, e seu olho interior veja o passado com mais clareza do que os que enxergam veem o presente. Seus dedos dedilham as cordas de um instrumento simples, uma forminga, e ele começa a cantar. Ele canta sobre a ira de Aquiles, filho de Peleu, sobre a astúcia de Odisseu, sobre a beleza de Helena, diante da qual reinos caíram. Para seus ouvintes, isso não é um conto de fadas. Esta é a história deles. Esta é a genealogia de sua tribo, a prova de sua ligação com os deuses e heróis. Cada nome, cada epíteto, é um elo em uma corrente que remonta a um passado glorioso, ainda que perdido. Essas canções são a sua identidade. Mas como era possível memorizar dezenas de milhares de versos? Como transmiti-los de geração em geração sem distorções? A resposta reside na própria musicalidade do verso. O hexâmetro, uma métrica poética especial que não era apenas uma forma, mas uma tecnologia da memória. Fórmulas repetidas como blocos de construção formavam a base da narrativa. Aquiles de pés velozes, Heitor de elmo reluzente, Eus de dedos rosados. Essas expressões fixas davam ao cantor preciosos momentos para recordar o próximo verso, a próxima reviravolta na trama. A canção não era memorizada palavra por palavra, era criada do zero a cada noite, nascida do ritmo e de um conjunto de blocos predefinidos, como um edifício construído com pedras familiares. Cada Aed não era apenas um intérprete, era um coautor, um continuador de uma grande tradição. Durante séculos, esse rio oral fluiu na escuridão, mudando de curso, absorvendo novos riachos e perdendo outros. Os nomes dos heróis podiam mudar, os detalhes das batalhas, embelezados. A história se adensou em mitos, como um navio afundado coberto de cracas. E em algum ponto ao final dessa longa jornada, por volta do século VIII a.C., emergiu uma figura cujo nome se tornou sinônimo da própria poesia épica: Homero. Afinal, quem era esse Homero? Um gênio singular que iluminou a Idade das Trevas? Ou um nome que se tornou o símbolo de toda uma casta de cantores, o ápice da criatividade coletiva? Esse debate persiste até hoje. Era ele um poeta vidente da ilha de Quios ou um andarilho cego de Esmirna? Ou talvez Homero tenha sido o nome dado ao exato momento em que uma tradição oral secular finalmente encontrou sua expressão perfeita? Não sabemos. Mas sabemos que foi então que ocorreu o maior evento da história dessa lenda. Com os navios fenícios, uma nova maravilha chegou ao Egeu. Não bronze, não ouro, mas sinais, letras, um alfabeto fonético simples e engenhoso que qualquer um podia aprender. E alguém, talvez o próprio Homero, ou talvez seus alunos,
ousou registrar pela primeira vez as palavras fugazes de uma canção em um rolo de papiro. Foi um momento revolucionário. A história fluida, viva, em constante transformação, foi moldada em uma forma imutável. O poema deixou de ser um processo e tornou-se um objeto. Foi salvo do esquecimento, mas simultaneamente congelado como um inseto no âmbar. Mas essa não foi o fim de sua jornada. No século VI a.C., o tirano ateniense Pisístrato, desejando fortalecer a unidade cultural de sua cidade, segundo a lenda, ordenou a criação de uma versão canônica e oficial da Ilíada e da Odisseia. Os poemas de Homero tornaram-se a base da educação, da religião cívica e o alicerce de toda a cultura helênica. Meninos os memorizavam, filósofos debatiam seu significado e dramaturgos extraíam dele seus enredos. Vários séculos mais tarde, no Egito helenístico, no maior centro intelectual do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria, filólogos e gramáticos deram o passo final e decisivo. Eruditos como Zenódoto e Aristarco compararam meticulosamente dezenas de manuscritos provenientes de todos os cantos do mundo grego. Eles expurgaram erros de copistas, debateram a autenticidade de cada verso e dividiram os poemas em 24 cantos, o número de letras do alfabeto. Transformaram a epopeia popular em um monumento literário impecável. Assim terminou esta incrível jornada. O eco de uma batalha distante por uma fortaleza sem nome na Ásia Menor, carregado através da Idade das Trevas pelas vozes de cantores sem nome, foi capturado, gravado, editado e preservado. A memória de uma guerra que talvez não tenha sido grandiosa transformou-se em um poema que, sem dúvida, foi grandioso. E agora estava pronto para trilhar o caminho para a eternidade. Troia havia caído. A fumaça das piras funerárias se misturava à poeira das ruínas, que, até ontem, eram imponentes muralhas. 10 anos de cerco, milhares de mortos em ambos os lados. Por quê? Uma rainha restaurada? Uma glória duvidosa? Os vitoriosos, os aqueus, carregaram seus navios com um saque que parecia amaldiçoado. O ouro não conseguia abafar os gritos dos mortos, e nessas cinzas silenciosas, nessa costa ressequida, a verdadeira história da Guerra de Troia estava apenas começando. Seu legado não residia nos tesouros de Príamo nem em terras conquistáveis. Residia em um amargo retorno para casa. Agamenon, o rei dos reis, voltaria a Micenas para encontrar a morte não pela lança de um inimigo, mas pelo machado de sua própria esposa. Odisseu, o herói astuto, vagaria pelos mares por mais 10 anos, perdendo todos os seus homens, amaldiçoando o dia em que viu as torres de Troia. Quase nenhum dos grandes líderes que sobreviveram à guerra encontrou a paz. A vitória provou ser uma armadilha, o triunfo, o princípio do fim. A cidade estava morta, mas seu veneno envenenou também seus vencedores. O que restou, o que sobreviveu a esse fogo que incinerou toda uma geração de heróis, o que restou foi a história. Uma história contada por um poeta cego sobre um semideus que fez sua escolha. Aquiles. Ele não viu a queda de Troia. Morreu muito antes da noite decisiva. Mas foi sua sombra que projetou uma sombra sobre todos os séculos subsequentes. Ele escolheu não uma vida longa e tranquila, mas uma glória curta, porém deslumbrante. Cleos, a imortalidade na memória da posteridade. E ele a alcançou. Quase 1000 anos depois dos supostos eventos, quando a colina onde Troia se erguia já estava coberta pela vegetação do esquecimento, um novo conquistador pisou nesta costa, um jovem rei macedônio chamado Alexandre. Em 334 a.C.,
Ao iniciar sua campanha contra o Império Persa, ele fez sua primeira parada aqui. Ele não veio como turista, veio como peregrino. Para Alexandre, a Ilíada de Homero era mais do que uma simples epopeia. Era um manual para a vida, um mapa da alma, um texto sagrado. Ele dormia com um exemplar do poema debaixo do travesseiro, ao lado de sua adaga. E ali, na terra de seus ancestrais, pois sua mãe, Olímpia, descendia do próprio Aquiles, ele realizou um ritual que surpreendeu até mesmo seus companheiros veteranos de guerra. Juntamente com seu amigo mais próximo, Hefestion, correu até o monte funerário que se acreditava ser o túmulo de Aquiles. Depositaram coroas de flores. Alexandre homenageou Aquiles e Hefestion homenageou Patroclo. Então, despindo-se, o rei, untado com azeite, correu nu ao redor do túmulo, prestando tributo ao maior guerreiro. Isso não era mera pose, era uma declaração de princípios. Alexandre se via como o novo Aquiles. Toda a sua vida se tornou uma imitação consciente do herói. Sua fúria, sua famosa ira, que esmagava tanto inimigos quanto amigos, era uma sombra da ira de Aquiles. Seu amor por Hefestion era um reflexo da irmandade entre Aquiles e Patroclo. Ele não apenas conquistou o mundo, ele viveu o mito, tornando-o realidade, e o mundo se submeteu a ele. O maior império da antiguidade foi construído por um homem que acreditava estar seguindo os passos do herói do poema. Mas o legado da Guerra de Troia provou ser ambíguo. Enquanto gregos e macedônios se inspiravam em Aquiles, outra grande civilização encontrou seu ancestral entre os derrotados, os romanos. Eles não queriam ser descendentes dos brutais invasores aqueus. Seu poeta Virgílio escreveu a Eneida, a história do herói troiano Enéas, que escapou da cidade em chamas para fundar, após longas peregrinações, uma família na Itália que daria origem aos fundadores de Roma, Rômulo e Remo. Assim, das cinzas da cidade destruída, nasceu o maior império do Ocidente. Os perdedores do mito se tornaram os vencedores da história. E assim, círculo após círculo, os ecos daquela guerra distante continuaram a ressoar. Ressoaram nos discursos dos senadores romanos, nas estratégias dos generais bizantinos, nos romances de cavalaria da Idade Média. E no século XIX, o comerciante alemão Heinrich Schliemann, tão obcecado por Homero quanto Alexandre, chegou àquela mesma colina de Hissarlik com uma pá na mão. Cavou obsessivamente, destruindo as camadas culturais superficiais, esforçando-se para alcançar a sua própria Troia homérica. E a encontrou. Ou pelo menos encontrou uma cidade da Idade do Bronze, Troia Cétia, com vestígios de fogo e destruição violenta datando de cerca de 1200 a.C. Encontrou os fatos que formaram a base do drama. Afinal, o que foi a Guerra de Troia? Um conflito local por rotas comerciais, inflado a proporções cósmicas pelo gênio de um poeta? Ou uma verdadeira batalha de civilizações? Talvez ambos. Mas seu verdadeiro legado não reside em descobertas arqueológicas. Reside nessa busca incessante. Reside no fato de que, 3.000 anos depois, ainda nos debruçamos sobre os versos da Ilíada, tentando compreender não apenas o que aconteceu então nas margens do mar Egeu, mas também o que se passa